Oi gente, eu sou a Jéssica. Hoje a gente vai conversar sobre o melhor livro do mundo, chamado O Efeito Lúcifer. Então pega um café, senta aí e simbora conversar. Então, como a gente falou no último vídeo, eu vim aqui apresentar pra vocês a minha primeira ideia pra ser debatida aqui nesse canal. Então, como vocês já viram pelo título, o que eu vou falar hoje é sobre este livro, chamado O Efeito Lúcifer, que é, sem a menor sombra de dúvidas, o melhor livro que eu já li na minha vida. E ele é um livro muito pesado, muito bom. E ele não é um livro de uma leitura difícil, mas o conteúdo dele é muito difícil de ser digerido. Por quê? Porque ao fim dele, a única interpretação possível é que, diante das circunstâncias corretas, qualquer um de nós é capaz de fazer qualquer coisa. E isso é algo que incomoda muito. Porque uma das coisas que as pessoas geralmente me perguntam muito quando sabem que eu sou psicóloga e que agora eu estudo direito e em breve serei uma advogada, é que quando a gente se depara com essas notícias meio pesadas de crimes violentos demais, ou que chamam muito atenção por ter circunstâncias muito peculiares envolvidas, as pessoas geralmente me perguntam: nossa, mas essa pessoa é doida, que tipo de transtorno essa pessoa pode ter? O que aconteceu ali? E em grande parte das situações, a resposta que eu digo é: provavelmente essa pessoa não tem transtorno nenhum. Essa pessoa é só uma pessoa exatamente igual a mim, igual a vocês, e que dentro daquelas circunstâncias foi o que aconteceu. E crimes que tenham os detalhes e as formas de violência, como a gente está acostumados a ver, que são tão difíceis de se entender como uma pessoa chegaria a esse ponto, e que fazem com que a gente pense que tipo de transtorno uma pessoa tem que ter para fazer aquilo, esse livro dá as respostas. E é exatamente esse o problema. Porque a resposta que esse livro apresenta é: essa pessoa só estava imersa nas circunstâncias corretas. Então, assim, a ideia é que os nossos vídeos sejam de no máximo 15 minutos aqui, pra que não fique também uma coisa muito chata. Mas eu já vou começar roubando, porque esse vídeo, assim, esse livro, na verdade, ele tem quase 800 páginas, como vocês podem ver, ele é bem grande. Ele foi escrito pelo Philip Zimbardo, que é o autor, e ele é dividido em 2 momentos. Então vai ser mais ou menos essa divisão que eu vou fazer. Vai ter um primeiro vídeo, que vai ser esse aqui, sobre o experimento que ele fez, e daí vai ter um segundo vídeo em que eu vou falar sobre os conceitos teóricos que ele desenvolveu para conseguir explicar o experimento que ele fez. Tá certo? Então eu já vou começar, na verdade, não com um, mas com 2 vídeos, para que não fique uma coisa muito comprida. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é a primeira parte do livro, que é a parte que eu vou abordar aqui nesse vídeo? O Philip Zimbardo, que é o autor desse livro, ele morava na cidade de Palo Alto, na Califórnia, e o ano do experimento que ele realizou, que é o experimento do presídio de Stanford, foi realizado em 1971. Então eu fiz questão de trazer o ano em que esse experimento foi realizado, porque vocês vão perceber que tudo o que tá nesse livro é extremamente atual. E todas as vezes que eu li esse livro, eu já li esse livro pelo menos 3 vezes, porque a primeira foi no meu artigo de conclusão de curso em psicologia, e as outras 2 foi só porque eu precisava ler ele de novo e entender ele de novo e pensar sobre ele de novo. Porque ele traz uma visão do mundo muito doida, assim, você consegue entender as coisas de uma forma muito diferente a partir dos conceitos que ele traz aqui. Então, qual que era a ideia? Ele morava nessa cidade, que, como ele diz, era uma cidade muito pequena, não sei se hoje ainda é. E as pessoas todas se conheciam, eram vizinhos, eram familiares, eram parentes, eram amigos. Só que a partir do momento em que essas mesmas pessoas se tornavam polícia versus população, haviam confrontos, e esses confrontos eram muito violentos. E ele não conseguia entender como é que esse mesmo grupo de pessoas, que em um momento se davam muito bem, e em outro momento, só porque mudavam os papéis sociais desempenhavam dessa forma tão violenta. Então ele resolve desenvolver esse experimento do presídio de Stanford. Ele simulou um presídio dentro da faculdade de psicologia, e ele recrutou pessoas
para que esse presídio fosse simulado da forma mais real possível. Então ele veiculou no jornal da universidade uma chamada para que os voluntários que quisessem participar pudessem se inscrever. Os requisitos eram: as pessoas não poderiam ter antecedentes criminais, não poderiam ter transtornos psiquiátricos, mentais diagnosticados, para que houvesse uma linha de base, digamos assim, saudável, para que as pessoas já não tivessem uma experiência prévia em relação ao que elas fossem enfrentar ali. Então seriam pessoas comuns, não eram pessoas que já tiveram experiências anteriores com polícia, não podiam ser policiais também para participar desse experimento. Então eram jovens, estudantes da faculdade, e que não tinham experiências anteriores com polícia, nem como policiais, nem como presos. E esses jovens foram divididos aleatoriamente em grupos de presidiários e grupos de guarda. Eram 18 pessoas. E dentre esses 18, 9 eram presos e os outros 9 eram guardas que se dividiam em turnos. Os presos não podiam sair do presídio e os guardas ficavam em turnos de 8 horas e podiam ir embora e voltar quando fosse o horário do turno deles. Então, qual que foi a instrução que o Zimbardo passou para os guardas quando iniciou o experimento? Ele disse: vocês têm que manter o presídio em ordem. Vocês não podem encostar nos presos, vocês não podem agredi-los fisicamente, mas vocês têm que manter o presídio em ordem. Os presos, então, foram buscados em casa. Ele entrou em contato com a polícia, porque até era um experimento que interessava a polícia na época. E daí eles foram buscados em casa de viatura, como se eles realmente fossem presos, e foram levados para a sede do experimento, que era dentro da faculdade de psicologia. Eles foram, todos os presos, colocados em uniformes, e eles foram despidos da identidade. Então eles não tinham mais nomes dentro do presídio, eles recebiam números. E eles eram tratados apenas pelos números que a eles foram designados. E os guardas também acabaram recebendo uniformes e fazia parte desse uniforme um óculos escuro que eles usavam. Essa informação, mais pra frente no próximo vídeo, vai fazer sentido, guardem ela, do porquê que os uniformes e as roupinhas e os números e o óculos fazem sentido. A gente conversa mais pra frente sobre isso. Os voluntários em seus devidos lugares, o Zimbardo tinha pensado um experimento para durar 2 semanas. E dando um spoiler do final, o experimento será encerrado antes porque vai dar ruim. Qual era a rotina, mais ou menos, ali do experimento? Os guardas, quando trocavam o turno, faziam uma chamada só pra ter um controle dos presos. Eram 8 presos só, então eles não iam perder ninguém, mas só pra fingir que teria algum controle ali. Eles controlavam os horários em que os presos iam até o banheiro, o que os presos comiam, controlavam o horário que dormia, tinha que apagar a luz, eles tinham punições como fazer flexão, fazer polichinelo, eles tinham que responder os guardas da forma como eles queriam. Até que os presos começam a ficar incomodados, porque os guardas resolvem utilizar essas ferramentas que em tese eram só para manter o presídio em ordem, como uma forma de tortura. E essa forma de tortura começou a se intensificar muito. Então os guardas começavam a acordá-los durante a noite, não deixavam eles dormirem direito. Eles começavam a bater nas gradezinhas que tinham só pra ficar fazendo barulho pra que eles ficassem incomodados. Eles começavam a pedir pra que eles fizessem polichinelos, e se um deles se negassem, os outros recebiam punição. Então começou a criar um clima ali de uma tortura psicológica muito grande. E aquilo foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e eles tinham tipo uma cela de castigo, que era o buraco. Então quando algum deles, era como se fosse a solitária do presídio, quando algum deles começava a criar muito problema, eles iam pro buraco, e começou a criar uma dinâmica muito difícil de ser lidada. No segundo dia, um deles pede pra ir embora, porque ele não aguenta mais, porque ele entende que as pessoas esqueceram que aquilo era uma experiência e que aquilo não era real. E tentam convencê-lo a ficar, mas ele fala: eu não quero, eu quero ir embora, e ele vai. No terceiro dia, um outro preso, o 819, que ele começa a brigar muito, e ele não aceita as ordens que os guardas dão, e ele começa a se rebelar, e os guardas não sabem mais o que fazer para que ele respeite as ordens. Então ele começa a punir os companheiros, os outros presos, e deixar o 819 na cela. E então Zimbardo percebe que esse prisioneiro 819 está tendo dificuldades
porque os companheiros dele estão sofrendo represálias pelo comportamento dele. Então ele vai até essa cela para conversar com o 819. E quando ele chega lá, esse voluntário do experimento, né, tá sentado, chorando, tremendo, e o Zimbardo fala pra ele, bom, pra você então chega, a gente vai embora daqui. E ele fala, não, eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui os meus companheiros vão ser punidos, eu não posso, eu tenho que voltar pra lá, eu tenho que respeitar as regras, e eu preciso voltar pra lá. E ele tava tão imerso naquela experiência, naquela realidade que foi criada, que ele surta, ele descola completamente da real identidade dele. Então o Zimbardo fala, olha pra mim, eu sou o Zimbardo, eu sou o psicólogo, você é um voluntário, você é um estudante, você não tá preso, isso aqui é tudo de mentira, vamos embora. E daí ele retira o prisioneiro do experimento, porque ele simplesmente surtou lá dentro. Então em 3 dias já foram 2 pessoas que saíram de um grupo de 9 presos, porque os abusos psicológicos que eles estavam sofrendo ali estavam ficando cada vez mais tensos, né? E assim, o Zimbardo, ele não participava ativamente desse experimento. Ele tinha uma salinha de controle que ele ficava assistindo e essas coisas todas foram gravadas. Então, isso mais pra frente ele fala que foi uma coisa difícil pra ele também, depois de muito tempo assistir de volta, porque ele percebe o quão negligente ele foi com o sofrimento dessas outras pessoas. Porque em vários momentos os presos sofreram abusos psicológicos graves e ele não fez nada. Então, pra ele foi uma coisa muito difícil, assim. Então, eles continuaram nessa rotina de controle dos presos, que acabou sendo uma certa tortura, e seguiram, e daí teve um dia que teve visita da família, e daí no dia da visita da família foi muito estranho, porque os familiares perceberam que os presos estavam diferentes, que não eram necessariamente os mesmos filhos que os pais, né, quando iam visitar, não eram necessariamente os mesmos filhos que eles viram entrando ali 3 dias atrás, 4 dias atrás. Eles estavam muito magros, eles estavam abatidos, tava tudo muito estranho. Os guardas ficavam ali durante essa visita para ter certeza que os presos não iam falar nada pras visitas. Acontece um momento ali em que na troca de turno os guardas não querem mais ir embora e eles querem ficar ali o tempo todo, querem exercer aquele controle o tempo todo, e aquela situação começa a ficar cada vez mais difícil, até que chega o momento em que o Zimbardo tá lá assistindo essa coisa toda acontecendo, essas torturas acontecendo, essa pressão psicológica num nível absurdo, e chega uma amiga dele lá, que eles tinham combinado de jantar. E a amiga dele não sabia nem o que estava acontecendo direito, só chegou lá, eles tinham combinado um horário. E ela chega, e ela vê aquilo tudo, e ela fala, meu Deus do céu, o que você tá fazendo com essas pessoas? Que absurdo é esse que tá acontecendo aqui? Você precisa terminar com isso agora. E ela vai embora chorando, achando um absurdo o que tá acontecendo ali. E daí o Zimbardo para e fala, acho que deu. Então assim, no 6º dia do experimento, o Zimbardo decide encerrar, porque ele acha que realmente passaram dos limites ali, ele mesmo passou dos limites. Ele vai falar um pouco mais sobre isso na 2ª parte do livro, então só pra vocês entenderem por que também a divisão em dois vídeos aqui, essa primeira parte aqui do livro é toda dedicada a falar da estrutura do experimento e do que aconteceu no experimento. Esta 2ª parte aqui do livro é dedicada a falar sobre conceitos teóricos que ele desenvolveu. Então, o que aconteceu depois que esse experimento foi encerrado? Ele fez entrevistas com os presos e com os guardas, e ele percebeu várias questões ali que ele precisava escrever e que ele precisava desenvolver conceitos teóricos a respeito. Ele tentou na época, lembra que esse experimento foi em 1971, então ele tentou nessa época escrever o livro e ele não conseguiu, porque ele não conseguiu digerir tudo aquilo que tinha acontecido naquele momento. Até que, em 2004, a gente experienciou, infelizmente, uma outra situação muito dramática e muito pesada, num contexto real e muito maior, exatamente essas situações que o Zimbardo viu nesse experimento que ele realizou. Então, em 2004, foram divulgadas para o mundo inteiro as imagens das torturas que foram realizadas no presídio de Abu Ghraib, que era um presídio dos Estados Unidos
em que os militares que cuidavam dos presos realizavam torturas muito severas e muito pesadas com os presos que ali estavam. E o Zimbardo relata que ele estava tomando café da manhã e assistiu essa notícia e ele falou: meu Deus, tudo o que aconteceu no meu presídio de mentira aconteceu de verdade. Então agora tá mais do que na hora de eu sentar e escrever o que aconteceu naquele momento. Então, 30 anos depois, ele efetivamente escreve esse livro. Esse livro é de 2007, a primeira edição, esse aqui, que relata o experimento que foi realizado em 1971. Aí ele faz uma correlação com esses eventos do presídio de Abu Ghraib, que aconteceu em 2004, e ele é convidado para ser uma testemunha perita, que processo penal americano é um pouquinho diferente do nosso, mas seria mais ou menos como se ele fosse um perito técnico aqui no processo brasileiro, para falar quais foram os mecanismos que atuaram nesses militares que torturaram os presos no presídio de Abu Ghraib. Então, esses conceitos técnicos do que aconteceram, tanto no presídio experimental quanto no presídio real, eu vou falar no próximo vídeo pra não ficar muito comprido, conforme eu tinha dito no começo, tá bom? Então, assistam a próxima parte, vai ficar tudo muito mais explicadinho e vocês vão entender por que esse livro é tão bom e tão atual. Beleza? É nessa que eu fico, então até a próxima.